O primeiro dado de licenciamento, nós tivemos no mês de julho uma venda de 342 mil unidades, que representa o melhor mês do ano de 2013. No primeiro semestre, nós tivemos um volume de venda acumulado de 1.800.000 unidades, o que dá uma média mensal de 300 mil unidades. E fechamos julho com 342 mil unidades. Em termos de média diária, nós vendemos, considerando 23 dias no mês de julho, uma média de 14.900 veículos, que representam, contra julho do ano passado, uma queda de 10%, e contra junho de 2013, então, média diária, uma queda de 6,6%. Ocorre que no mês de julho nós tivemos dificuldade de fluxo às nossas revendas. Nós tivemos feriados nos dois principais mercados que nós temos aqui no país, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro. E se nós considerássemos que nós perdemos aí uns 2 dias de vendas face a essa redução do fluxo nas concessionárias, esses feriados, se o mês de julho, em vez de 23 dias úteis, tivesse 21 dias úteis, nós teríamos comercializado em média diária 16.300 unidades. É impossível saber se isso aconteceria ou não, porque venda, é registro, mas, de qualquer forma, também cabe a nós registrarmos que nesses mercados ocorreram esses feriados, essas restrições de fluxo do nosso consumidor. Um dado importante que nós temos, no acumulado de janeiro a julho, nós ainda estamos com crescimento de 2,9% sobre o mesmo período de 2012. Fizemos uma análise da parte de crédito. Nessa parte de crédito, nós tivemos, nesse mês de junho, o 13º mês consecutivo de queda da inadimplência. Em junho de 2012, a inadimplência estava em 7,2%, em junho de 2013 fechou com 6,1%. E no caso, nesse fluxo, certo, Flávio? O Flávio é o nosso representante lá da ANEF. E no caso de veículos novos, nós temos uma inadimplência inferior a 3%. Um outro dado importante em termos de crédito, no primeiro semestre desse ano, nós financiamos, em média, via CDC, 176 mil veículos, e no mês de julho, especificamente, foram financiados 202 mil unidades, ou seja, com um crescimento no mês de julho sobre a média do primeiro semestre de unidades financiadas, um crescimento de 14,5%. Na parte de vendas internas de máquinas agrícolas, nós tivemos também um desempenho muito positivo, 7.600 máquinas comercializadas. Basicamente, nós atribuímos para uma questão do aumento da área plantada, do PSI. Temos que esperar também, assim como em autoveículos, um crescimento menor relativo de agosto até dezembro, tendo em vista que de agosto até dezembro do ano passado, pelo efeito da primeira redução do PSI, nós tivemos um número bastante elevado de vendas. Então, eu acho que a quantidade absoluta de vendas vai continuar muito boa, embora em termos relativos vamos ter um crescimento um pouco menor. Mas aí o Milton pode explicar aqui. Eu só faço de conta que entendo da parte de máquinas, viu? Não,
não é muito diferente do que nós conversamos no mês passado. Na verdade, esse crescimento é muito em função da produção das fábricas nacionais, lembrando sempre que esse é um número de vendas ao atacado, que depois de 3, 4 meses, a partir de outubro do ano passado, de uma demanda bem forte em função da diminuição das taxas de financiamento do PSI, as fábricas gradativamente se prepararam para essa nova demanda. Então, esses números são muito em função disso e de um mercado bem positivo, né? A safra de verão foi muito boa, tanto do ponto de vista climático, hídrico, quanto do ponto de vista de preços, tanto de commodities para exportação, quanto de alimentos para o mercado doméstico. Então, os produtores estão capitalizados e tiveram uma boa rentabilidade. E esse é o resultado que a gente ainda vê, de um resultado que é continuamente crescente desde outubro do ano passado. Ok, obrigado, Milton. As perguntas difíceis fazem para o Milton depois de máquinas, por favor. Bom, gente, a questão de exportações, nós tivemos um desempenho bastante positivo na nossa avaliação no mês de julho. Nós exportamos, está na carta da FAB, $1,503 bilhões no mês de julho. Foi o melhor julho de toda a história do setor automotivo. No acumulado de 7 meses, de janeiro a julho, nós exportamos $9,296 bilhões, também o melhor 7 meses acumulados de toda a história do setor automotivo. Já que havíamos exportado em 2012, nesse mesmo período, cerca de 8,5 bilhões. O fato aqui é que essa melhoria das nossas exportações se deve muito mais, nesse momento, à melhoria dos mercados internos dos países que nós exportamos, do que efetivamente já de um reflexo da alteração cambial ou mesmo de um ajuste de competitividade. É muito mais, volto a repetir, um crescimento derivado da demanda dos mercados que nós abastecemos e continuamos ainda trabalhando rapidamente para prepararmos logo o nosso trabalho de exportar alto, chamado exportar alto, para que possamos efetivamente buscarmos medidas de competitividade para o setor. Produção, nós tivemos uma produção de 312 mil unidades no mês de julho, 2,7 menor do que no mês de junho. Eu quero lembrar que a nossa produção no mês de julho teve alguns fatores que prejudicaram. Nós tivemos um movimento paridista no dia 11, como vocês sabem. Tivemos uma greve dos cegonheiros e além dos próprios feriados que eu já citei. Com isso, tivemos uma perda aparente de produção, aparente porque esse número atingido está muito perto do que era originalmente planejado pelo setor, e 312.300 unidades de produção no mês de julho representam também o melhor julho de toda a história do setor automotivo. Desde lá, 1956, é o melhor julho em termos de produção. Eu estava brincando, inclusive, que esse melhor julho da história, essa história é com H, não é com E, não. Então, é o melhor julho da história com H do nosso setor, o que indica, novamente, um aspecto bastante positivo da nossa participação na economia. Na questão da produção de máquinas agrícolas, nós temos um crescimento também de janeiro a julho acumulado em torno de 17,5%, motivado principalmente pelo crescimento do mercado interno.
o 9.600 unidades produzidas no mês de julho deste ano também é o melhor mês de produção de toda a história do setor de máquinas. Milton, algum comentário? Não, basicamente é o que eu falava antes, né? As empresas se prepararam para esse crescimento. Então, no início desse crescimento maior de demanda, houve alguma dificuldade, mas agora está tudo equacionado e esse é o resultado disso. Ok, o próximo gráfico, estoque. Tivemos uma redução no nível de estoque do setor automotivo. Nós, em junho, tínhamos 415.500 unidades em estoque entre rede e fábrica. Fechamos esse mês de julho com 395 mil unidades, sendo 35 dias no total de estoque, dos quais 26 na rede de concessionários e 9 dias nas montadoras, nas fábricas. Portanto, este é um número bastante importante para o setor, diferentemente de algumas notícias que foram colocadas e algumas visões mais pessimistas do setor. Eu acho que esse dado de estoque ele é o dado que melhor reflete que nós estamos indo na linha e no caminho correto. Em termos de emprego, nós também tivemos um aumento no nível de emprego, praticamente um equilíbrio, né? Seja em autoveículo, seja em máquinas agrícolas, ou no total, onde tivemos um crescimento de cerca de 500 empregos nesse mês. Para nós, esse nível de empregos está estabilizado. Eu havia prometido no mês passado que nós faríamos algumas revisões de projeções. O que está em verde são revisões que nós fizemos. Nas exportações de autoveículos, a previsão original da Anfávia era de menos 4,6%, com um volume a ser exportado em torno de 420 mil unidades. Nós estamos oficialmente alterando essa previsão para um crescimento de 20% nas exportações de 2013 sobre as exportações do ano passado. Com isso, nós pretendemos atingir uma exportação de 534 mil veículos, portanto, 27,1% superior à previsão original do nosso setor, que era de 420 mil unidades. Em termos de máquinas agrícolas, em termos de produção, nós estamos também fazendo uma revisão. A projeção inicial da produção de máquinas agrícolas era de um crescimento de 3,1%. Estamos alterando para um crescimento de mais 13,5%. Portanto, nós deveremos ter uma produção esse ano de máquinas agrícolas em torno de 95 mil máquinas, que seguramente será o melhor ano da história do setor de máquinas agrícolas em termos de produção. Nem mesmo na década de 70, onde se vendia também grandes quantidades de tratores, embora com potência menor, nós tivemos um volume de unidades como estamos prevendo para esse ano. Em termos de vendas de máquinas agrícolas, a nossa previsão inicial era de um crescimento de 4% a 5%. Estamos alterando oficialmente para mais de 18% de crescimento nas vendas de máquinas agrícolas neste ano, para cerca de 83 mil unidades a serem vendidas. Em termos de exportação, nós que tínhamos uma previsão de crescimento zero aqui na parte de máquinas agrícolas, estamos, na verdade, com um redutor nas exportações de máquinas em termos de unidades. Em termos de exportações totais, autoveículos e máquinas agrícolas em valor, aqui eu quero deixar claro que esse valor de exportação atinge automóveis montados, CKDs,
peças, máquinas agrícolas, motores, é o conjunto das exportações das nossas associadas. A previsão era de um crescimento zero e hoje podemos anunciar que a nossa projeção de crescimento na exportação em valor é de quase 9%, 8,8%. Portanto, estaremos exportando este ano algo em torno de 16 bilhões de dólares, com um crescimento de 1,3 bilhões na conta do nosso setor. Quero colocar também que nós estamos reavaliando as projeções, tanto de produção de autoveículos como de licenciamento. Eu acredito que no próximo mês a gente consiga fazer e fornecer a vocês, divulgar a vocês qual é a nossa nova projeção. Por enquanto estamos mantendo tanto a previsão de produção e de licenciamento de autoveículos, mas com certeza estaremos no próximo mês fazendo uma correção desses rumos. Seguramente a produção nós devemos ter um volume até um pouco bem superior à projeção inicial.